uma de vocês acione uma nova história. Acionar uma nova história muitas vezes vai requerer mudanças, como eu disse ao longo da peça. E essa mudança pode vir de uma maneira que nem sempre a gente espera. Como no meu caso, né? Foi através de um assalto, foi através de pressão na minha casa. Mas a partir de todo aquele processo me levou a caminhar com Deus em um novo nível de intimidade. Muitas vezes aos nossos olhos humanos parece algo ruim, mas Deus transforma a maldição em bênção. Deus gera um propósito no final de tudo aquilo. E eu quero completar com tudo que eu disse no monólogo com 3 pontos. Sobre acionar uma nova história. Eu estava refletindo, Senhor, o que eu vou ministrar? Eu tenho muitas coisas de estudo que eu escrevo, mas não é pegar qualquer coisa e trazer. Eu precisava que o Senhor me dissesse o que Ele queria que eu trouxesse hoje. E Deus me deu 3 pontos muito objetivos, mas muito claros. E o primeiro deles é: acionar uma nova história vai exigir algumas renúncias. Lá em Marcos 5, versículo 1 diz assim: Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos, em algumas versões dizem Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. É o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que estava antes dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Quando nós lemos o texto de Mateus, paralelo a esse, nós descobrimos, Mateus nos revela coisas a mais aqui dessa história. Na verdade, haviam 2 endemoniados, só que aqui Marcos ele destaca esse. E aqui nos traz a revelação do processo desse homem. Ele encontrou Jesus, ele recebeu libertação, ele viveu uma conversão, ele mudou suas atitudes, ele entrou em arrependimento. Ele vivia preso por cadeias espirituais. Ele vivia em sepulcros, nu, se cortando, em lugares solitários, totalmente manipulado por demônios.
Um só já faz um estrago muito grande. Agora imagina. Segundo estudiosos, havia naquele homem uma legião, mais ou menos uns 2.000 demônios. Então essa era a situação daquele homem. Mas quando Jesus pisou naquele território, Jesus mudou a vida dele. Aqui vemos que após ele ser liberto, toda a cidade se espantou em vê-lo ao lado de Jesus, liberto e em perfeito juízo. Ele aqui renunciou o seu passado para viver uma nova história. O que você precisa renunciar hoje? Novamente eu volto nisso. O que você precisa renunciar hoje? Não tem como a gente querer viver o novo, acionar uma nova história, se a gente continua se apegando ao velho, se a gente continua se apegando àquilo que Jesus já falou. Larga, deixa, termina esse namoro, para de frequentar aquele lugar, para de olhar esse tipo de site, para de gerar esse sentimento dentro de você. Para de alimentar esse hábito que você sabe que não é bom. Para de se vestir desse jeito. Para de desejar controlar tudo. A renúncia é deixar algo para abraçar outra coisa. Abraçar o quê? Aquilo que o céu quer e diz sobre você. Não dá para a gente abraçar duas coisas. Não tem como abraçar o reino de Deus e a minha vontade. Se a sua vontade estiver alinhada com a vontade do Pai, perfeito. Mas se não tiver, fica com a dele. Então, renúncia. Dedicar ao Senhor requer renúncia. Em Lucas 9, 23, 25 diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, aqui nessa versão nos traz o significado renúncia, negar a si mesmo. Lá em 2 Timóteo, do capítulo 3, de 1 a 5, ele nos traz uma lista do que se tornaria os últimos dias. Diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Se alguma coisa dessa lista desejar alcançar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, é necessário a gente renunciar. Aqui Paulo trouxe uma revelação. Nos últimos dias, vivemos os últimos dias. Nos últimos dias, o ser humano terá uma característica de atitudes, de personalidade, serão essas. Mas aqueles que andam segundo a palavra de Deus, isso daqui precisa renunciar. Vemos então aqui que aquele homem, ele estava com uma legião. E segundo estudos, como eu disse, havia mais ou menos 2.000 demônios dele. O mundo espiritual, ele age de forma diferente. Eu tenho um monólogo chamado Casa, onde numa linguagem com teatro eu explico sobre isso. O mundo espiritual, podemos dizer que nos enxerga como casa. E casa vazia tem perigo de invasão. Todos os espaços da nossa vida precisam ser preenchidos. Preenchido por quem? Por Jesus. Pecados são como imãs. Eles atraem os demônios. Não, mas é um pecadinho tão pequenininho. Só senti uma invejinha hoje. Atrai? Não, eu menti. Falei assim que eu não estava em casa, mas eu estava. Não importa o tamanho do pecado. No mundo espiritual, ele é como convites para demônios. Ah, me prova na Bíblia. Mateus 12, 43, 45. Quando o espírito imundo deixa uma pessoa, anda por lugares secos, à procura de descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei à casa da qual eu saí. Ele volta para sua casa antiga e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela.
e a pessoa fica pior que antes. Aqui era o ensinamento que Jesus estava dando. Então aqui a palavra casa, ela simboliza a nossa vida. Quando uma pessoa é liberta, ela vai lá na frente, eu aceito Jesus. Aí ela se desvia. Aquele espírito impuro que estava oprimindo ela vai voltar e vai trazer mais 7 piores que ele. É o que a Bíblia aqui nos traz. Tá, Bianca, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, cuidado. Cuidado com o pecado. Cuidado com as mínimas coisas. Não estou falando para você espiritualizar tudo. Ai, não posso usar isso aqui porque tem demônio. Estou dizendo cuidado. Pecados são como imã, como convites no mundo espiritual. E como a gente se livra de tudo isso? Se você se encontra hoje, você tem noção que você está numa opressão, perturbação. Aqueles pensamentos que você sabe que não vem do seu Deus, do seu Pai celestial. Você precisa confessar, falar: Senhor, eu estou sentindo isso, isso e isso. Eu estou com vontade disso, disso, disso. Eu fiz isso, isso e isso. Clamar pela cobertura do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é naquela época eles pegavam no Êxodo, ali com Moisés, pegava o animal, matava, todo aquele simbolismo, mas hoje a gente não precisa matar animal, fazer nada dessas coisas, você precisa usar a sua boca. Sangue de Jesus é usado palavras, sua confissão, sua declaração. E no final aqui do relato da libertação desse homem, do gadareno, lá em Marcos 5, vemos que ele desejou acompanhar Jesus. A gente não está falando sobre seguir Jesus? Ele desejou acompanhar Jesus, mas Jesus falou aqui para ele, ó, não. Você não vai vir atrás de mim, não. Por quê? Ele não podia ir. Jesus desejou que ele o seguisse testemunhando. Que ele anunciasse, testemunhasse primeiro na família dele, depois em Decápolis. Aqui a Bíblia chama Decápolis. Era um lugar formado por 10 cidades. Esse homem virou um missionário. Começou a dizer que Jesus o havia transformado. Às vezes a gente acha que o ápice, né, de seguir Jesus é largar nossas vidas, a nossa rotina, como eu fiz. Mas nem todas as vezes vão ser chamados para isso. Mas o que Jesus quer de você, né? Muitas vezes a gente, não, eu vou lá para a África. Quero ser missionário na África. Se Jesus te chamou, vai mesmo, obedece. Não foge, não. Porque se você fugir, ele vai te pegar do mesmo jeito. Como eu disse na peça, é como um fogo nos ossos. Jeremias diz isso. Jeremias chegou a um certo ponto que ele não queria mais proclamar a palavra, porque ele estava vendo o seu povo em ruínas, ele entrava em agonia diante de tudo aquilo, e ele falou, eu não vou falar mais. E ele disse, era como um fogo em meus ossos e eu não posso conter. Então, se você tem um chamado para algo específico que você está fugindo, é melhor você parar. Lembra de Jonas? Pois é. Se renda ao propósito de Deus, porque Ele vai te equipar tudo aquilo que você precisa. Então, às vezes a gente acha que, né, que o ápice de seguir Jesus é largar tudo e ir para tantos outros lugares distantes. Mas eu vejo que hoje em nossa geração, o maior desafio de seguir Jesus é aonde você está. Como eu disse, se Jesus te chamou a isso, faça. Mas comece abraçando como aquele homem, no meio da família. Qual testemunho você tem dado no meio da sua família? Como você reage diante daquelas situações tão complicadas? Precisamos ser missionários no nosso trabalho, na nossa faculdade. No meio, às vezes, até daquele amigo que ele tem tudo, mas ele não é feliz. Porque ele precisa de Jesus, aquilo que você tem. Então, aquele homem não pôde seguir Jesus porque ele seguiria Jesus onde ele estava. E a mesma coisa é conosco. Precisamos seguir Jesus aonde estivermos. Revelando Ele não só aqui na igreja.
Eu falo que é muito fácil ser crente na igreja, né? Você levanta a mão, você tem todo jeito de se comportar, de falar, de viver, de agir, mas quando sai da porta para fora, quando está no trabalho, quando está no meio das amizades, quando está sozinho, aí a gente revela quem a gente é. Então, Jesus deseja que você o siga, inserido hoje, vamos começar pelo hoje, aonde você está. Qual é o seu hoje? Revele Jesus aonde você está. Jesus falou para aquele homem: conte o que eu fiz por você. Hoje, se eu te perguntar, o que Jesus fez por você? Um ato de seguir Jesus é anunciar, é testemunhar o que Ele fez por você. Mas saiba que viver o verdadeiro evangelho, de como Jesus viveria, é uma escolha. Judas sabia. Foi escolhido por Jesus, Judas. Ele sabia, ele acompanhava Jesus, mas ele de fato não conhecia, não seguia de coração o Senhor. Ele simplesmente caminhava com Jesus, sabia sobre Jesus, sabia onde ele orava, como ele se comportava, mas Judas não conheceu o Senhor. Você tem coragem hoje de apresentar a Jesus os seus planos, os seus sonhos? Você tem coragem hoje de renunciar àquilo que Ele já te pediu? Estou voltando muito nisso, né? Eu não sei porquê, mas vocês sabem. E se diante dos seus planos, se você entregar para Jesus, Ele falar assim: então, eu não quero isso não, eu tenho outro plano para você. Você tem coragem de viver o plano dele e deixar o seu? São escolhas, Ele não nos obriga. Como eu disse, há recompensas para aqueles que seguem o Cordeiro. Estar nesse altar, como eu disse, levar a palavra através da arte exige muitas renúncias, muitos processos. Mas eu não posso me conter. Eu já tentei parar, mas eu não posso. Deus deseja te levar para um novo nível com Ele. Mas o primeiro passo são as renúncias. Segundo, acionar uma nova história vai exigir a você escolhas. Lá em Marcos 10, 17 ao 22, vemos a história ali do jovem rico. Ele tinha tudo. E ele disse a Jesus: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus cita ali os mandamentos: honrar pai e mãe, isso, aquilo, aquilo. Eu faço isso tudo. E Jesus disse: mas te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. A Bíblia diz: e depois siga-me. Ele ainda fala isso: e depois siga-me. Esse Jesus convidou para seguir. Ele se entristeceu e saiu. A Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades e ele não conseguiu abrir mão delas para seguir Jesus. Jesus aqui, ele não está pregando contra o dinheiro. Você pode trabalhar sim, você pode ter dinheiro sim, mas aqui a grande questão estava: aonde estava o coração daquele jovem? Jesus sabia que ali o coração dele estava nas riquezas. O Deus dele era o dinheiro. Quando a gente não consegue abrir mão de alguma coisa para Jesus, é porque aquilo já se tornou um Deus na nossa vida e a gente está adorando aquilo em vez de Jesus. Então aquele jovem era cheio de dinheiro. E ali Jesus o convidou a seguir, mas ele não quis. Jesus hoje nos faz uma escolha. Ah, Bianca, eu estou aqui na igreja, eu já sigo Jesus. Sim, mas Jesus hoje te faz um convite de entrar no nível mais profundo. Às vezes a gente acha: nossa, eu acompanhei vocês lá no Instagram, nossa, o retiro foi isso, foi aquilo. Você acha que aquela glória do Senhor fica lá no retiro? Você acha que tudo aquilo que você viveu, você precisa de um outro retiro? Eu amava retiro. Eu tenho 34 anos, eu era mais jovem, né? E eu participava sempre ali dos retiros da Igreja Metodista Wesleyana. A gente sempre tinha retiro. Meu pai se virava e me ajudava na adolescência para eu participar de tudo. E quantas coisas eu vivi no retiro. É um momento propício, eu sei. Ali é uma consagração especial, a equipe se prepara de uma forma especial. O ambiente é propício para que algo aconteça e te marque.
Mas hoje eu quero te levar a um novo pensamento. Você não precisa esperar o próximo retiro para ser marcado pela presença. Como Bianca eu posso acionar uma nova história na minha vida? Como Bianca eu posso viver aquilo que eu vivi no retiro, aquilo que falaram que aconteceu no retiro, mas eu não fui porque não deu? E é o meu último ponto. Como? Mateus 6,6. Entra no quarto, fecha a porta e vá falar com seu pai no secreto. Às vezes a gente coloca aquela receitinha, né? Não, para Jesus falar hoje comigo, tem que fazer isso, isso e isso. Eu tenho que ir no congresso, eu tenho que ir no retiro, tem que ter aquela pessoa pregando, tem que ter aquela pessoa cantando, tem que ter aquela cantando. Quem disse? Se você está sedento, é só você entrar no seu secreto. Davi, ele nos diz como deve ser o nosso anseio, como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Se a sua alma anseia por Deus no nível tão profundo que vir aos cultos não está te saciando, e você sabe que lá no retiro tem algo especial, por que você não entra no seu quarto e fecha a porta e vai saciar a sua sede? Quando eu passei por aqueles processos na minha casa, eu fiquei tão desnorteada, e quando Deus falou comigo, confia em mim. Até hoje eu tenho que lidar com muitas coisas daqueles 5 anos atrás. Mas eu aprendi a entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com meu pai. Às vezes você não tem nem palavra, fica lá chorando. Não tem lágrima, fica em silêncio, mas fica lá. Coloca um louvor e fica. Você vai sair diferente. Eu vivi isso, você vai sair diferente. A questão que eu estou dizendo é, qual é a sua posição? Qual é a sua escolha? Deus está ali. Deus disse uma vez para mim, quando você entra no quarto e se ajoelha, é isso que Ele quer de você. Que você entra lá no quarto e fica assim, ó. Busca Ele. Não estou falando para ser uma penitência não, porque estar na presença do seu Pai tem que ser um prazer seu. E se não é um prazer, eu entro num próximo ponto aqui, dentro desse último, experiência com Deus. Se eu te perguntar, qual experiência com Deus que você já teve que marcou a sua vida? Ah, Bianca, não sei não. Eu sei que se a gente falar, experiência vem e vai. Eu sei que experiência vem e vai, a gente não pode pautar a nossa vida simplesmente numa experiência, mas aqui eu digo uma experiência baseada na palavra, baseada numa revelação do Espírito Santo, em que se acontecer qualquer coisa com você, você tem certeza de quem Deus é. Você tem certeza que você pode confiar nele. Se você não tem uma experiência com Deus dessa forma tão profunda, hoje eu te convido a começar a orar e buscar. Sabe por quê? Sem uma intimidade, um relacionamento, uma revelação, uma experiência com Deus, você fica fragilizado diante das situações que a gente vai viver sim. Crente não é imune de problemas, crente não é imune de ser tentado, crente não é imune de assalto, de tragédias, de morte, não. Mas onde está a sua fé, o seu coração, quando isso vem na sua vida? A experiência com Deus. Lá em Isaías 6, nós vemos que o contato da glória o fez perceber que os lábios dele eram impuros. Jacó foi tocado na estrutura de sua perna ao lutar com um anjo. Samuel, ainda adolescente, ouviu a voz de Deus e o seu chamado. A experiência com Deus blinda a nossa alma do engano de Satanás. Porque você passa a conhecer a Deus de uma forma diferente. E se você não tem não teve esse encontro tão profundo com Deus, eu te convido a buscar. Deus não tem os preferidos. Os ouvidos dele estão atentos aos que querem. Billy Graham diz, o avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Billy Graham diz, dobre os joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Quem foi Billy Graham? Um grande homem usado por Deus. Põe lá no YouTube, no Google, se você não conhece, você vai ver quem é. A gente deveria ter vergonha de não ter um Billy Graham na nossa geração, no Brasil.
no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, em Xerém, onde eu moro? Será que você pode ser um Billy Graham da sua geração? Será que Deus pode te levar aos processos da pressão? A pressão gera unção. Às vezes a gente quer, nossa, fulano hoje cantou cheio da unção. Você sabe o que o fulano passa? Deus me disse uma vez, eu recebi um elogio por causa do teatro. Deus me disse uma vez, não deseje aquilo que você não sabe o quanto custa. Eu falei, meu Deus, você não sabe o quanto custa. E então, é necessário a gente se posicionar em ter uma experiência com Deus. Lá em 1 João 2,14 diz, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. O que você tem feito com a tua força hoje? Você está aí, no momento da sua vida, da melhor estação. Tirando as ressalvas, né? Às vezes tem pessoas que enfrentam doenças, enfim. Mas a Bíblia afirma, jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. O que você tem feito com a força que Deus tem te dado? Da sua juventude? Como você tem gastado? Eu falei sobre Billy Graham, mas aqui na Bíblia a gente tem um jovem. Billy Graham era um idoso, mas você tem coragem de ser como Timóteo, da sua geração? Paulo instruía, seja um exemplo. Será que eu, você, pode dizermos hoje, eu sou um exemplo para quem estiver perto de mim? É isso que Paulo instruía Timóteo. Precisamos de Timóteos na nossa geração. Aqueles que não se contentam simplesmente em participar de coisas e coisas, mas cultivam Mateus 6,6. Então precisamos acionar uma nova história com renúncia. Daquilo que você sabe que você precisa renunciar ou se afastar. Daquilo que às vezes é um gatilho para você desviar os seus olhos de Jesus. Precisamos andar com Jesus, seguir Jesus e refletir Ele onde estamos. Precisamos fazer escolha de seguir a Ele por inteiro. E precisamos começar. Entrar no quarto, fechar a porta e buscar o Pai. Certa vez eu ministrei um monólogo chamado A Bagagem. E eu falo sobre vários processos nele. E depois eu ministrei sobre uma pregação sobre a geração de João Batista e a geração de Sansão. E ali eu trouxe a diferença desses dois tipos de gerações. A geração de João Batista morreu por denunciar pecado. João Batista ali morreu por denunciar pecado. Sansão morreu por se associar ao pecado. E ao longo da palavra, Deus foi me dando muito falar sobre preparação de morte mesmo. De estar pronto para encontrar Jesus. E eu ministrei isso no domingo, chegou na quarta-feira, num feriado, do dia 1º de maio, se não me engano. A pastora me ligou, me mandou mensagem no WhatsApp, eu estava no meu quarto, lendo algumas coisas, em oração, e ela me disse, Bianca, você lembra da fulana que estava na frente? Ela me mandou uma foto, porque eu não conhecia, era a primeira vez que eu ministrava para os jovens lá. Ela me disse, então, morreu morreu essa semana, cheguei agora do enterro dela, 17 anos. Eu falei, como assim? Ela, então, no domingo foi o culto, na segunda ela passou o dia, de segunda para terça ela deitou para dormir e não acordou. Ela disse, o médico disse que ela não sofreu, ela só dormiu e parou de respirar. Depois que ela me disse, eu desliguei o celular e eu falei, Jesus. E Deus me disse, a intimidade comigo te leva a um ambiente poderoso e perigoso. Poderoso porque você conhece revelações, você vai conhecer meu coração, você vai receber muitas coisas, mas perigoso porque não tem como ficar na minha presença de qualquer forma. E ali gerou um temor em mim tão grande. Meu irmão sabe a tensão que eu estava para pisar aqui hoje. Todas as vezes é assim, é como a primeira vez. Porque eu já sinto antes
Às vezes, muitas vezes, a batalha mesmo, eu já sinto antes o ambiente. E ali, Deus preparou aquela menina para encontrar Ele. E ela disse: Bianca, eu estou te compartilhando porque tem tudo a ver com aquilo que você ministrou. Eu não estou dizendo isso para te causar medo. Se a gente fosse ficar com medo de morrer, a gente... Não sei como é que ia ser, porque... Para morrer, basta estar vivo, né? Igual a questão do avião que surgiu. Ai, todo mundo com medo de andar de avião. Mas se andar de carro, não pode acontecer um acidente e você também morrer? Dormindo. A menina morreu dormindo. Moral da história. Nós, quando conhecemos a Jesus, precisamos estar prontos para a hora que Ele nos chamar. Às vezes a gente acha que a gente vai envelhecer, mas às vezes a gente não vai envelhecer. Ele pode chamar a gente antes, como Ele chamou aquela jovem de 17 anos. E sabe, eu digo a você, a intimidade com Deus precisa gerar uma palavrinha em nós: temor. Temor não é medo. Ai, não vou fazer isso por causa de Deus. Não. É um respeito, é uma honra tão profunda que você não consegue pecar por causa dele. Eu digo que o temor é um freio na nossa natureza pecaminosa, no nosso desejo de pecar. Então, se eu posso te dar uma orientação para terminar, eu digo: regue todos os dias o temor da presença. Eu gostaria de orar para terminar. Senhor, eu lhe dou graças. Mais uma vez eu lhe dou graças. Porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. O Senhor, ó Deus, tem sustentado esse ministério, tem nos erguido até aqui. Só o Senhor sabe o que eles enfrentaram até hoje. A liderança, todos os sonhos, todos os planos, todos os propósitos. Pai, em nome de Jesus, eu me uno em oração a eles, a dizer ao Senhor: leve-os num nível mais profundo. Leve-os nos níveis mais profundos na Tua presença. Senhor, que Tu possas se revelar a eles no secreto de seus quartos, de suas casas, do seu dia a dia, Senhor. Pai, a começar por hoje, que Tu possas se revelar a eles no nível mais profundo, a todo aquele que buscar ao Senhor com fome e sede, com a sede daquela corça, que Tu possas saciá-los. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos e anulamos todo espírito perturbador que venha travar mentes, que venha gerar insônia, que venha gerar medo de morrer, que venha gerar apatia, que venha gerar, Senhor, insensatez muitas vezes. Pai, em nome de Jesus, que o Teu sangue seja aplicado sobre a vida deles nessa noite. Que Tu possas sustentá-los todos os dias. Que Tu levante essa juventude a marcar esse lugar. Que Tu deis a eles novos planos, novos sonhos, uma nova unção, Senhor. E que Tu possas cumprir tudo na vida de cada um. Aquilo que o céu já disse, Senhor. Pai, que todas as palavras que foram liberadas, que encontre uma boa terra de corações. E que o inimigo não venha roubar nada. Em nome de Jesus eu os abençoo. E que Tu possas os levá-los a uma experiência profunda contigo. Em nome de Jesus, amém.